Fala, galerinha do canal do Rei Amoroso. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque assim como o anjo do Senhor enviou Filipe para ensinar o eunuco quando estava lendo a passagem em Isaías, e ele perdido, sem entender, ele falou: como que eu posso entender se não tem quem me ensine? Deus coloca os seus filhos para que possa amar outros filhos e possa ajudar o processo, a caminhada de outros filhos também. Assim como Deus enviou Filipe para o eunuco, porque ainda não tinha entendimento, Deus também coloca outros filhos para ajudar o processo, a caminhada, porque Deus conhece o coração e ninguém melhor do que Deus para saber o que mora dentro dos nossos corações. Por isso, antes de ensinar, de começar o ensinamento, eu vou agradecer esse tempo no nome de Jesus Cristo. Eu vou colocar esse tempo, as Escrituras, na mão do nosso Senhor, para que Ele possa colocar todo o entendimento, tudo que Ele deseja, que Ele possa entregar para vocês exatamente o que Ele deseja, o coração dEle, puro, perfeito e amável para todos os filhos. Oro também no nome de Jesus Cristo e peço que Ele abra os olhos de todos para que possam ver, enxergar esse coração amoroso, assim como muitos de nós temos esse coração para amar. Às vezes o que nos falta é um pouquinho de humildade para que a gente possa ser grandiosamente amado por esse Deus maravilhoso. Então, antes de mais nada, quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Acho que acredito eu que é o primeiro contato que a gente tem que ter, o respeito e o amor a essa palavra, porque Deus exaltou ela. Ele fala em Salmos 138:2 que Ele exaltou a palavra dele acima do nome dele. Então, para a gente entender quão importante a Bíblia é. Então, quando a gente tem autorrespeito por ela, a gente tem amor por ela, desenvolve esse relacionamento com ela, é muito importante, porque a gente sentar para estudá-la com esse amor, sabendo que ela é viva, ela tem os porquês, ela tem os comos de todas as coisas, e ela nos diz como a gente ficar mais alegre, ela nos diz como a gente trabalhar, ela nos diz como a gente prosperar, ela nos revela absolutamente tudo. E esse ensinamento vai falar sobre o amor de Deus para os filhos de Deus. Eu acredito que quando a gente estuda a Bíblia e assim como Filipe estudou com o eunuco e saiu altamente amado, e não só isso, ele saiu cheio do Espírito Santo porque ele foi batizado, foi depois de Jesus Cristo ter ressuscitado. Então, essa passagem em Atos 8 mostra a grandiosidade e o proveito que teve a vinda e a ressurreição de Cristo. E mostra também o porquê que Deus prepara homens para ensinar novos homens. E esses homens ensinar outros homens também. Por isso eu falo a importância de começar um namoro com a Bíblia, de vocês terem contato em manusear ela, estudá-la. Eu falo sempre para os novos iniciantes, nunca começar a estudar pelo mais complicado, né? Pegar o Antigo Testamento, eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não entendi nada. Porque não é assim que se estuda a Bíblia, né? Deus ensina. O eunuco estava lendo uma passagem específica e não entendeu. Isso nos mostra como que quando a gente não tem entendimento, um filho de Deus não sabe nada, já quer chegar logo e começar a ler as Escrituras, ele fica completamente perdido. E muitas vezes quer começar pelo mais difícil. Michele, como assim é o mais difícil? A Bíblia ela é toda escrita e a gente tem que estudar ela inteira. Claro, ela foi escrita
para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para que a gente possa pegar as histórias e se motivar e entender como que homens lidavam com Deus, o respeito que eles tinham, mas a gente tem que entender a época que aquilo foi escrito, como que foi escrito, para quem que Deus estava dizendo. Porque hoje, muitas vezes, a gente pega tudo que está ali, acredito que tudo que está ali é para a gente fazer e cumprir. Não é assim, né? Porque Deus esperou que Jesus Cristo viesse. Ele teve que esperar uma mulher acreditar para que Jesus Cristo viesse, para que a lei fosse cumprida. E essa lei foi de quem? Foi a lei de Moisés. Então, existe um estudo que a gente precisa estar atento, de saber como que a gente vai estudar a Bíblia, de saber o que Deus tem pra gente, o que Deus quer nos entregar, porque hoje eu vejo muitas batalhas entre irmãos por denominações. Eu fico entristecida no meu coração sobre isso, porque somos todos irmãos na fé, somos todos filhos de Deus, estamos aqui no mundo para amar e reconciliar uns aos outros, estamos aqui para ajudar no ministério. Tem esse ministério do amor, que é o ministério da reconciliação, que foi o que Deus deu para gente, que foi o Filho dele, para que a gente pudesse ser liberto e viver uma vida extremamente abençoada, livre de tudo que nos trava, de tudo que nos detém aqui no mundo. E foi por Jesus Cristo, por estar altamente agradecido, que a gente deve estar com esses nossos corações no lugar e entender o que de fato foi a vinda de Jesus Cristo, o tempo dele aqui, a ressurreição, a morte dele e a ressurreição dele. E o que a ressurreição deixou para nós. Porque é a ressurreição dele ter vencido a morte, dele estar vivo hoje, que ele deixou algo extremamente importante para os filhos de Deus. Hoje o ensinamento vai falar do amor de Deus. Quero que vocês vão lá no finalzinho da Bíblia de vocês, 1 João 4, versículo 8. Deus fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e o objetivo de Deus é nos amar. De novo e de novo. Ele se regozija na gente, por mais que tenhamos coisas erradas. E olha que a nossa humanidade faz que nós tenhamos muitas coisas erradas. Mas Deus não olha para nada disso. Deus olha simplesmente com um olhar de amor, de perfeição, porque Ele vê Cristo em nós. Ele não vê nada de errado conosco. Ele sabe que nós temos muitas coisas erradas, que nós temos que nos libertar de muitas coisas, mas o objetivo dele é nos amar. No livro de João 3, versículo 16, esse versículo mostra que Deus amou todas as pessoas, independente de serem filhos, de terem reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele deu Jesus Cristo para todos os homens. Esse versículo, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fala amou o mundo, nós sabemos que esse versículo ele é corrigido lá atrás, que fala que Deus
ama o homem, que o amor de Deus não está no mundo, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Hoje o ensinamento é sobre o amor de Deus. E esse amor que ele deu, o filho dele, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou a criação dele de tal maneira que ele pegou o filho dele, perfeito, e entregou para todos os homens, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Independente de você acreditar ou não, Deus deu o filho dele para todos os homens. Agora, os benefícios que nós colhemos quando a gente acredita, ele envolve todas as promessas que Deus nos deixou e mais uma vida, que é uma vida eterna, que para os filhos de Deus a gente sabe que não há morte, que nós temos uma vida que nós vamos poder viver ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, simplesmente por acreditar, por crença. Você acredita e você, aquele que nele crê, não pereça. O que é não perecer? Se você buscar essa palavra no dicionário, o que ela vai te dar? A palavra pereça no dicionário quer dizer morrer, sucumbir, findar, deixar de existir. Mas se você acredita corretamente, você acredita no coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, você tem vida eterna. Eu adoro esses ensinamentos porque tem uma clareza tão grandiosa e mostra tanto amor. Vamos dar uma olhada em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará com ele todas as coisas? São todas as coisas. É graça. Por isso fala que nós estamos no tempo da graça, porque Deus deu o que foi mais custoso para ele. Ele sacrificou o mais difícil para ele, por amor a nós. Ele deu o filho dele, como falou lá em João 3,16, por todos nós. Esse todos é sem exceção, sem exclusão. Foi por todas as pessoas. Ele ama. Deus só sabe amar. A essência de Deus é amar. Por isso que ele fala que quem não ama não conhece a ele. E para você amar, você precisa conhecer Deus, porque é impossível um filho de Deus amar outro filho de Deus se não sabe quem é Deus, porque vai lidar com o amor emocional, vai lidar com o amor do mundo, e Deus não lida com o amor do mundo. Ele entende que nós temos humanidade em nós. Ele entende e respeita, mas esse amor vai além da capacidade humana, porque ele entregou o filho dele. Qual de nós, eu sou mãe de 2 rapazes, qual de nós, mães, pais, entregaria um filho em pró de alguém? Esse versículo ele é tão grandioso porque fala de um amor que, se você coloca um amor fraternal, que é o amor do homem, tá? Que é o amor de uma mãe, é impossível a gente imaginar dar aquilo que nós temos de maior, de mais precioso. E Deus deu por todos nós. E ele fala mais: como não dará também todas as coisas gratuitamente, de graça para você, porque o que foi mais penoso e o mais custoso para ele, ele já deu, que foi Jesus Cristo. E quando ele fala todas as coisas, ele quer dizer todas as coisas boas, independente do erro que você faça, do erro que você cometa, independente de qualquer coisa, porque Jesus Cristo veio exatamente por isso, para a sua justiça, para a sua graça. Esse sacrifício, quem fez foi Deus pela humanidade.
Ainda hoje, muita gente acredita que deva fazer certos sacrifícios. E é muito genuíno da nossa parte querer fazer coisas para Deus. Só que não é assim que nós agradamos Deus. Deus se agrada de nós quando nós fazemos o que está escrito. Não quando fazemos penitências ou certos sacrifícios. Ainda hoje eu vejo muitas doutrinas pregando sacrifício. E as pessoas, não tem nada de ruim a gente fazer coisas para Deus. Só que nós temos que olhar com gratidão o que Deus fez por nós. Porque quando a gente quer dar muita coisa para Deus, quer fazer muita coisa para Deus, a gente esquece de estar agradecido pelo que realmente Deus fez por nós, que foi dar Jesus Cristo por nós. Vamos agora no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós sabemos que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus Cristo pagou para sermos libertos. Não precisamos pagar mais nada. Temos sim que ser libertos de muitas coisas. Isso é verdade. Muitas coisas mesmo, porque a gente pode ser liberto de qualquer coisa. Há simplicidade na libertação, porque basta você reconhecer que você lida com sentimentos, todos nós lidamos, na verdade, porque está no nosso sangue, né? Então Deus fala que todo homem necessita de libertação em qualquer área que nos prende, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja no egoísmo, na inveja, na preocupação, na culpa, no medo, em qualquer coisa. O que existe entre um homem e Deus, que deve existir sempre, é honestidade, dia a Deus sempre, em qualquer tempo, e isso exige grande humildade. E estar agradecidos, né? Obviamente, porque foi Jesus Cristo que fez por você. E quando você realmente está agradecido, você está humilde. E quando você está humilde ao que Jesus Cristo fez por você, e você é extremamente agradável a Deus. Por isso a gente tem que ficar sempre atentos, porque muitas vezes a gente vai à igreja, quer fazer compromisso, quer dar, quer sacrificar coisa, quer fazer jejum, quer subir no altar, quer dar. Só que esquece que o que Deus quer de nós é que nós acreditemos e que nós estejamos humildes, em gratidão pelo que Ele já fez. Porque a tendência do homem é se consertar a ele mesmo. A tendência do homem é querer fazer as coisas por ele mesmo. A tendência do homem é querer ser o Deus de si mesmo, em vez de colocar Deus primeiro. É claro que a gente fazer coisas para Deus é genuíno, é positivo, envolve compromisso, porque sem se comprometer a gente não chega em lugar nenhum. Mas o que Deus quer de verdade do homem não é a quantidade de compromisso que você faça, sem você estar realmente agradecido e se sentindo justo pelo que Jesus Cristo já fez por você. Porque eu posso chegar no altar, fazer o sacrifício que for, a fogueira que for, o que tiver que fazer. Mas se o meu coração não estiver justo, agradável, humilde, porque muitas vezes a gente acredita que humildade é o que o mundo diz aí fora. Não é verdade. Humildade, a gente está agradecido, acreditando naquilo que Deus fez e vai fazer por nós. Humildade é a gente depender altamente e esperar altamente tudo da mão de Deus.
E não é você querer fazer por si mesmo, você querer comprar a bênção de Deus, porque, ok, eu vou dar tudo porque eu quero receber tudo. É a motivação. Num outro ensinamento que falou sobre motivação do coração, era exatamente por isso. A gente tem que entender o porquê que a gente faz o que faz. Porque também você fazer o que você está fazendo, por que você está fazendo? É porque você está querendo receber de volta em um mais, é um montante maior do que você está dando, aquilo que você está fazendo, porque você está esperando. Porque Deus fala que nós já estamos sentados em lugares celestiais, nós somos justos. Para você receber o amor de Deus é simples, porque é por acreditar, é por crença. E se você não acredita, você não se sente amado. É você acordar todo dia de manhã, antes de abrir os olhos, e você falar com Deus. Isso é Deus primeiro. E depois você, ok, Deus deu Jesus Cristo por mim, Deus me ama, não tem nada que Ele não vá fazer por mim. Independente da situação, independente da circunstância que você viva, independente de qualquer coisa, você vai acordar. É difícil, muitas vezes é complicado, nós temos fraquezas, nós dependemos da graça de Deus para Ele nos fortalecer, para a gente poder sorrir também, para a gente também poder ficar alegre, porque senão são sorrisos falsos e fingidos. É para Ele nos fortalecer, é uma dependência 100%, depender da mão de Deus. A gente que entende que Deus é o nosso Pai, a gente deixa de olhar para nossas próprias mãos e também não faz com que as pessoas que nós lidemos olhem para as nossas mãos, mas ensinam elas a olhar para a mão de Deus, esperar da mão de Deus. É muito importante, eu gosto muito desse versículo: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas, gente, são todas as bênçãos. O que são bênçãos? Quando você fala que vai receber de Deus as bênçãos, são todas as bênçãos. Ele fala que são todas as bênçãos, é ilimitado, não tem limite. Espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem está em Cristo, quem acredita, esse é um dos direitos de filiação que nós temos. Eu lembro a primeira vez quando eu queria conhecer Deus, há alguns anos atrás, eu queria saber qual eram os meus direitos de filiação. Só pensava, nossa, Deus é tão, Deus, quais são os direitos de Deus comigo? Porque nós temos, eu sou mãe, tenho direitos, com os meus filhos, tenho responsabilidades com eles. Eu pensava, quais são os direitos de Deus comigo? Quais são as responsabilidades de Deus comigo? E essa é uma delas, a responsabilidade dele e as bênçãos dele voltada para a vida de um filho, porque Deus, ele é riquíssimo em amor, misericórdia, ele é riquíssimo em tudo que ele faz. Então, voltando a falar de humildade, que quer dizer dependência, humildade quer dizer que você depende de Deus, e Deus quer isso de nós, que nós acreditemos, que nós dependamos dele. Isso envolve humildade, envolve você estar super positivo, envolve crença, porque sem acreditar você não consegue depender de Deus, porque você vai querer ser o Deus de si mesmo, você vai querer fazer tudo na sua própria força, você vai querer agradar a Ele por obras, você vai querer ir a Ele por obras, você vai querer fazer coisas para Deus, para alcançar coisas de Deus na sua vida, isentando que Jesus Cristo, quem fez e conquistou tudo isso para você. Então, você ficar agradecido, tirar um tempo de verdade. Deus, eu não sei como é estar agradecido. Eu não consigo nem imaginar, para os pais e mães que têm filhos, como imaginar você pegar a sua preciosidade e você dar por um mundo desse aí fora que a gente vê, Como que você olharia? E é você estar realmente altamente agradecido
Fala, pai, eu não sei estar agradecido. Você deu o seu filho, me ensina como eu posso estar realmente, verdadeiramente agradecido por você ter dado o que te foi mais custoso, o que foi maior. Gente, é a maior coisa que Deus fez. É a maior coisa que tem. É a gente poder ficar agradecido, a gente olhar pra gente justo, a gente olhar e falar, é por graça, Deus deu, foi de graça, eu não fiz nada para merecer isso e Ele me olha com amor, Ele deu o filho dele por mim, eu sou amada, não tem nada que Deus não vai me ajudar a alcançar, a superar, não tem limite para esse amor, é um amor extremamente genuíno, extremamente incrível, é maior do que a gente possa imaginar. Por isso ele fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E tem um versículo em 1 João, logo no primeiro capítulo, que ele fala, e Deus é amor e não há nele treva alguma. E muitas vezes as pessoas querem colocar trevas em Deus, quer dizer que Deus que dá a doença, que Deus que dá o mal. Esses versículos que eu li, ele só faz o bem. Jesus Cristo veio para mostrar Deus, e Deus só fez o bem. Deus não lançou câncer, mal, demônio em ninguém. Pelo contrário, Deus curou a mulher ensanguentada, Deus curou cegos, Deus expulsou demônios através de Jesus Cristo e através dos apóstolos e através de homens ainda hoje nessa geração. Deus é amor, gente. Deus é bom. Ah, foi Deus que me deu. Não, Deus não deu. A gente que lida com fraqueza, a gente tem que ter responsabilidade. A gente que às vezes não fecha a porta para Satanás, convida ele para dentro das nossas casas e diz que foi Deus quem deu. Às vezes nós lidamos com coisas muito maiores e diz que foi Deus quem fez. Não, é a nossa fraqueza. Só que a dependência, a humildade é a gente reconhecer isso e ser limpo, porque é muito simples ser limpo. É só você reconhecer, Deus, eu tenho preguiça. No nome de Jesus Cristo, eu te entrego essa preguiça, limpa isso de mim, me ajuda. É dependência. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu não consigo respeitar o meu corpo. Eu durmo com qualquer homem ou com qualquer mulher, simplesmente eu tenho atração. A gente vive num século de cultura que é tudo muito comum hoje em dia. Me ajuda. No nome de Jesus Cristo, eu tenho essa fraqueza. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu tenho fraqueza em fazer o compartimento de abundância, o dízimo, abençoar a sua casa. Me ajuda nessa área, me ajuda a confiar mais. Ele vai ajudar. Pai, eu estou lidando com inveja. Estou invejando o mundo lá fora. Eu sou sua filha, não consigo prosperar. Me ajuda no nome de Jesus Cristo. Limpa isso de mim. Ele vai ajudar. Pai, eu estou me comparando com as pessoas do mundo. Estou me comparando com os meus irmãos em Cristo. Me ajuda no nome de Jesus Cristo nessa área, porque eu tenho essa fraqueza. Não é vergonha a gente ter fraquezas, porque a gente vive num mundo, e num mundo que hoje a gente é distraído por internet o tempo todo, com as séries o tempo todo, e a gente olha as coisas. Às vezes eu vejo filme com Deus e eu falo, Pai, olha o que o mundo apresenta, olha a cultura que nós vivemos hoje. Como é que você ensina um jovem que isso não é verdade? Por quê? Porque tá tudo hoje assim, do jeito que tá. Por isso que a gente tem que ficar atento sempre à mão de Deus e esperar tudo da mão de Deus sempre. O amor de Deus é sempre a chave. E se você não entende a pessoa de Deus, quem é Deus, é impossível você ter um relacionamento com Deus, porque vai virar uma bagunça. Porque a tendência vai ser mais você ir para a mão da doutrina, do que os homens dizem, do que você ficar realmente 100% na mão de Deus. Você fazer o que é agradável a Ele, porque para fazer o que é agradável a Ele é simples, porque senão Ele não tinha criado as Escrituras, que é o nosso manual.
É um manual para que você tenha acesso à sua máquina. É você poder ligar a sua máquina e sair, dirigir ela em segurança no mundo. É como um carro. Todo carro vem um manual. Tem gente que não lê o manual. Já liga no automático e sai com a máquina de qualquer jeito. Mas se acontece alguma coisa no painel, começa a piscar, a pessoa tem que abrir a luva, pegar o manual para ver o que é aquele negócio que está ali piscando. Por quê? Porque não leu o manual. Porque se tivesse lido o manual, saberia que aquela luzinha que está piscando é exatamente aquilo que está dentro do manual. Gente, as pessoas, o mundo é bom de manual. Por que Deus, que nos criou, não ia deixar um manual de como a gente ligar a nossa máquina? De saber como que a gente vai lidar com ele, como que a gente vai falar com ele. O que está escrito para nós, como que a gente pode mudar a nossa vida com a palavra. Deus é amor e Ele quer o nosso bem. E Ele deu o Filho dele exatamente para isso, para que você viva uma vida justa. E você acordar todo dia de manhã e falar: eu sou filho do Deus Altíssimo, Deus deu Jesus Cristo por mim, eu sou justo, Deus me vê justo.